Bom, nosso Conversa Franca de hoje é com o especialista de mercado em açúcar da Stonex, o Felipe Cardoso. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, Otávio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de açúcar que está vivendo um momento bom aí para o Brasil. A Índia teve uma quebra de safra, né, por conta de estiagem. E o Brasil se posicionou bem aí no mercado como o grande repositor da Índia. É um bom momento para o açúcar. E o que você destaca exatamente agora, né? Nesse mês de setembro, né, que é um mês tão importante aí para safra, o que vem pela frente? Como é que vocês da Stonex estão fazendo aí o mapa do açúcar, que vai indo muito bem, obrigado. Sim, exatamente. O Brasil ele teve um 2022 bastante favorável em relação ao clima, que trouxe um desenvolvimento grande para os canaviais, principalmente aqui do Centro-Sul, que está batendo recorde de produtividade mês a mês. Agora, em setembro, a gente chega no meio da safra 23-24 e, desde então, o Brasil tem mostrado um ganho produtivo muito grande e um aumento gradual no mix de açúcar, que nas últimas quinzenas aí já ultrapassou os 50%. O mix de açúcar é a quantidade de cana que é destinada para a produção de açúcar. E mesmo que o Centro-Sul, que é o principal exportador de açúcar para o mundo, produzindo um volume grande de açúcar, um volume recorde de açúcar, a gente tem os preços do açúcar bastante valorizados, principalmente por esse motivo que você trouxe, do clima em outros players que também são importantes, outros países que são grandes produtores de açúcar, como a Índia e a Tailândia. Então, a seca que tem atingido esses países tem promovido uma quebra de safra para eles e, consequentemente, o mercado tem precificado o açúcar em patamares mais elevados, o que traz uma grande oportunidade para o Brasil de ocupar as exportações que antes seriam desses países e conseguir aproveitar essa alta nos preços. Os Estados Unidos e alguns países da América Central também têm bastante cana de açúcar em algumas regiões propícias para isso. E eles também sofreram, você citou aí as Filipinas, né? Mas eles também sofreram com a questão do clima. Sim, exatamente. Principalmente o El Niño, ele traz secas em diversas regiões do mundo e é isso que tem provocado principalmente essa quebra nas safras, essa redução de produtividade em países da Ásia e também no México e nos Estados Unidos. Além da cana-de-açúcar nos Estados Unidos, as plantações de beterraba sacarina também sofreram bastante, com um clima bastante adverso, e isso traz uma oportunidade para o Brasil de conseguir exportar açúcar para essas regiões também. Normalmente, numa condição normal de mercado, o México acaba sendo o principal exportador de açúcar para os Estados Unidos, mas com uma quebra de safra prevista para o México, o Brasil consegue aproveitar essas oportunidades também aqui no continente americano. E com preços bons também, né? Isso, exatamente. Tanto o açúcar bruto quanto o açúcar branco tem sido negociado em patamares elevados, patamares recordes, e a tendência é que eles se mantenham nesses patamares mais altistas agora no próximo trimestre, porque o Brasil, o Centro-Sul, tende a entrar em entre-safra, um período onde a gente tem uma oferta menor de açúcar, então isso sazonalmente já fortalece os preços do adoçante. Então, com grandes estoques de açúcar, o Brasil consegue continuar exportando nesses meses e isso favorece uma recuperação financeira do setor que nos últimos anos tem sofrido bastante com os preços do etanol bastante desvalorizados. Traz alguns números para a gente, faz uma comparação entre o estoque global de açúcar e a produção brasileira e como a gente está conseguindo suprir aí essas deficiências. E depois a gente pode jogar um pouquinho para frente, como você citou, setembro é o meio da safra, né? E aí depois nós vamos ter plantio, mas eu não sei o que teremos para o ano que vem em matéria de clima, que está difícil de acertar, né? A meteorologia até tem acertado muito mais porque tem equipamentos e técnicas, mas o clima continua surpreendendo. De repente, você tem umas viradas aí que é complicado. Mas vamos começar então com os números, um comparativo aí entre estoque mundial e produção brasileira e como é que supre esse mercado. Certo. Bom, quando a gente pensa no mercado global de açúcar, a safra ela terminou agora em setembro, a safra 22-23, e a gente estima um superávit de 1,3 milhões de toneladas. É um superávit pequeno, principalmente porque a gente vem de 3 safras em déficit. Então, o estoque global ele tem reduzido bastante. A tendência é que a próxima safra, né, a safra atual, na verdade, 23-24 global de açúcar, também termine em déficit, justamente por causa dessa quebra de safra em players da Ásia, da Europa e da América do Norte. Então, a gente tem esse problema de oferta. O Brasil, por outro lado, a gente estima que a safra 23-24 termine próximo das 40 milhões de toneladas, ou seja, é um volume muito
muito grande para o Brasil em quesito produção. Isso também vem atrelado à questão de um novo recorde de cana moída. Então, a gente estima que deve ultrapassar 620 milhões de toneladas. E para o próximo ciclo, que começa em março do ano que vem, a gente estima que deve renovar novamente os recordes, tanto de cana colhida, quanto de produção de açúcar, que deve ultrapassar as 41 milhões de toneladas. A Índia está recuperando um pouquinho a sua produção, né? Pelo que a gente tem acompanhado. Isso, a Índia sofreu bastante com as chuvas, principalmente no período de monções, que vai de junho a setembro. O mês de junho, julho e agosto foi bem abaixo da média. Setembro trouxe uma recuperação para o país, mas ainda assim ela deve apresentar uma estabilidade na produção de açúcar. O que tem um ponto importante em relação à Índia é justamente o volume de exportação. O país proibiu as exportações de açúcar, então isso traz um suporte mais altista para o preço e uma oportunidade para o Brasil de ocupar esse mercado. Só para a gente finalizar, a cana-de-açúcar que é um gigante do agronegócio. Nós estamos falando de açúcar, mas antigamente a cana era só para produzir açúcar e depois álcool. Aí depois, agora mais recentemente, de umas décadas para cá, o etanol, que é um grande combustível, o bagaço da cana hoje é gerador de energia, a cana que tem um ciclo de commodity completa, né? Fantástica, né? Isso, exatamente. Quando a gente pensa numa usina sucroenergética, é um dos sistemas mais sustentáveis que a gente tem hoje no mercado brasileiro, justamente por causa disso. Ele consegue aproveitar toda a cana, tanto a questão do açúcar que é extraído, que depois é produzido o etanol, quanto o bagaço que gera energia elétrica, que alimenta a própria usina e é distribuído na rede pública, e também os resíduos como torta de filtro, a vinhaça, que são de novo aplicados no campo para fertilizar o solo. Então a gente tem um mercado bastante promissor quando a gente faz o comparativo hoje da rentabilidade da cana contra a soja e o milho em algumas regiões. A cana voltou a trazer uma vantagem para o produtor, então isso traz um incentivo para o setor. E com o açúcar pagando essa remuneração alta para o produtor, a gente deve continuar vendo o setor fortalecido e expandido no médio e curto prazo. E com as nossas indústrias se modernizando cada vez mais, né? Aquela usina de açúcar lá do século retrasado, passado até, não é mais isso não. Hoje é uma máquina de produzir uma série de produtos, como nós citamos aqui na entrevista, e cada vez mais automatizando, né? Porque era um serviço muito pesado da cana-de-açúcar, plantio, corte, tudo manual, era um serviço pesado, serviço da roça mesmo e pesado, né? Hoje não, hoje com a tecnificação, você tem as grandes empresas aí tecnificando e reaproveitando, inclusive, os seus antigos funcionários, promovendo cursos. Eu conheço vários casos e várias usinas que fizeram isso, reaproveitando essa mão de obra para que ela não fique ociosa. Ela aprende uma nova tecnologia e depois é inserida no mercado de trabalho junto com o novo modal de produção do açúcar, do etanol e de tudo que a cana-de-açúcar traz. Só faltou uma coisa, viu? Como a gente é de ferro, não é de ferro, é de lá que vem também a boa cachaçinha e a boa caipirinha. Exatamente. Obrigado, Felipe. Para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto aqui, qual é o seu endereço de internet? Pode conhecer a gente pelo mercadosagricolas.com ou pelo stonix.com.br. Ok, forte abraço e ótima semana que está só começando, tá bom? Obrigado, para vocês também.